Ah, perfeito, pronto. Então, deu certo. Ó, mandei para todo mundo agora, para o pessoal ir entrando. Então, Camila, você está com o controle da sala. Quando o Francisco entrar, se você quiser passar o controle para ele também, você pode incluí-lo no controle. Certo. Vou chegar. Não te escuto. Mandei agora, pessoal, então o pessoal vai entrando, mas deixei a sala aberta. Ó. Acabou de chegar, Francisco? Deixa eu te incluir, peraí. Estou chegando. Oi, Francisco. Também como organizador. Pronto, estão os dois, certo? Então, boa reunião para vocês. Então, tá. Para organizar pessoal, tá bom? E lembra de, ao final, parar certo de gravar. Combinado? Tá bem, obrigada. Boa reunião para vocês. Para você também. Beijo. Um beijo. Não é quartos. Isso é um galão, 16 copos. É porque você tem que cozinhar em água. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Sim. Francisco está chegando. Eu vou abrindo, então, para a gente não alongar muito esse início. Como a Renata hoje está comprometida lá com o treinamento, hoje eu e Francisco vamos nos apresentar para a gente dar continuidade, juntos conversar os próximos casos, né? A gente vem, para quem está chegando hoje, ou para quem vai assistir depois e não conhece o grupo, nós estamos acompanhando os novos casos do Hans Asperger, olhando as bases da construção do diagnóstico do autismo. Vimos as semanas passadas o caso do Fritz com a Renata. Então, hoje a nossa ideia, minha, do Francisco e da Renata, é a gente dar uma olhadinha nos outros 3 casos que faltam no encontro de hoje. Para o próximo, fazemos um apanhado, alguns comparativos. Eu não vou ler exatamente, ponto a ponto. A minha ideia é ir fazendo um grande apanhado, até para não ficar muito maçante, como a gente vai falar de muitas características e tal na leitura, então eu vou fazendo um resumo, aqui a gente vai conversando, vocês vão me chamando, eu não tenho essa expertise da Renata de olhar o chat junto e tal, então conforme vocês quiserem falar, fiquem à vontade, vamos fazendo um bate-papo aqui juntos, vamos construindo hoje em grupo aqui a nossa percepção dos outros 3 casos, tá bom? Bom, então, lembrando que para o Hans Asperger, a psicopatia autista é uma desordem de personalidade, era o início do conhecimento, né, dos sintomas, de uma nova construção, ainda não tínhamos chegado, claro, no que é hoje, alguma percepção, como nós estudamos aqui com a ideia de quarta estrutura, né? Então, o que compunha essa percepção do Asperger durante esses casos? Ele buscava pela falta de empatia, pela baixa capacidade de formar amizades, por uma conversação muito unilateral, um intenso foco no interesse especial, movimentos desordenados, mas normalmente em crianças com uma inteligência acima da média. Então, esse era o grupo das crianças que o Asperger cuidava na época. Teve uma série de contrapontos, foi uma época do nazismo, tem toda uma dialética dizendo em cima disso, de que alguma dessas crianças, elas infelizmente eram exterminadas, e aí ficou sempre uma conversa. Se o Asperger começou esses estudos para poupar essas crianças e poder ampliar a possibilidade de vida para elas, ou o contrário, né, para contribuir. Então, a ideia aqui não é só abrirmos com uma curiosidade, mas não encaminharmos por essa linha, né. Bom, então, o autismo como uma forma de ser, né, como sempre nos lembra a Temple Grandin, que ela nunca deixaria de ser autista, porque seria deixar de ser ela mesma, né? Então, a gente pensar como o ser, e não como algo fora da norma, ou que haja uma normalidade a ser seguida, um padrão a ser alcançado. A nossa ideia aqui é sempre pensando com a ideia da clínica, né, com a ideia num convite, o que é a ser lido um sentido no sujeito, né? Não metafórico, como a gente lê na neurose, mas num sentido mais sensório, né? Como a gente viu no Fritz, ele traz uma perspectiva
muito referencial de um ponto neurótico, e a gente tendencia muito para isso, né? Então, fica um convite, boa tarde, Maria Auxiliadora, então fica um convite para isso, para que hoje a gente tente escapar um pouco dessa nossa perspectiva tão neurótica. Francisco, quer dizer alguma coisa aqui agora que você chegando? Não, achei interessante e importante essa ressalva que você faz, trazendo o Asperger, né, ligado ao nazismo, né, e tudo que disso, né, depois vem como consequência. Acho que é importante para a gente, né, situar bem esse texto, né, no momento histórico que ele foi escrito, no contexto, né, em que ele foi escrito, e acho que pensar dele a importância, né, que ele tem, que é grande, né, porque muitas vezes esse texto, assim como o Asperger, é relegado aí ao esquecimento, ou então colocado, né, num lugar como de ultrapassado, né, e a gente deixa de ver a riqueza, que é de uma riqueza clínica, né, esses casos, esse e muito artigo. atual, né? O que a gente pode perceber é que a maioria dessas perspectivas, dessas características já percebidas por ele, tanto por ele junto com o Kanner, na época, ela é aplicada na clínica ainda hoje, né? Salvo algumas atualizações, mas a base é essa, né? E o contexto, né? Contextualizando a questão do nazismo e tal, do momento, nós estamos falando de uma Viena, né? De 1944, enfim, Asperger, psiquiatra austríaco, envolvido, né, nessas polêmicas de uma eutanásia infantil, que era da época, né? A ideia de uma razão de encontrar-se uma norma, ou bons, ou crianças que fossem, enfim, de acordo ou não com aquela normalidade, propensas a um desenvolvimento ou não, né? E, infelizmente, as crianças menos favorecidas, nesse caso, elas acabavam sendo mortas por envenenamento ou por inanição. Então, são casos tristes, mas é importante que a gente conheça, né? Porque a gente conhecendo, a gente pode falar disso, aprender e entender o caminhar, e entender a importância também, né? Ele teve a sua importância, porque para uma época dessas, num contexto desse, né, de guerra, de disseminação, de tantos, né, de tanta delicadeza ali, né, das escolhas, dos posicionamentos, de modo geral, dele também proporcionar uma amplitude de pensamento para a gente seguir esse estudo, né? Então... e uma leitura, sim, levando em conta isso, para que a gente não caia em anacronismo, né? Para que a gente não queira ler hoje, levando em conta, sem considerar o contexto, que dá uma confusão muito grande, e muita gente faz isso. Exatamente. Bom, então, assim, o que ele buscava, né? Então, ele olhou habilidades dessas crianças, essas habilidades precoces, se havia alguma abstração ou não, se essas crianças tinham alto interesse, complexos na questão de linguagem, na questão intelectual, numa fala mais precoce ou pedante, como eles chamam. E aí até aproveito para usar, estou usando essa questão do pedante, para a gente também relembrar que nós estamos lendo um texto daquela época. Então, muito da nomenclatura que a gente vai ouvir e ler aqui é algo que nos incomoda hoje, é algo que nos interpela, né? Não é aceitável, não é correto da nossa perspectiva de hoje, mas era a nomenclatura utilizada para a época. Então, para a gente também não se deixar levar pelos nossos ânimos, né, quando a gente lê dessa maneira o texto. Bom, enfim, então, entendendo essas características da criança, o foco dele, a questão dessa maturidade linguística, intelectual, comportamental, enfim, o que era percebido. Para a gente, então, ir um pouquinho mais leve aqui no texto, ao invés de lendo o texto, eu vou fazendo alguns apontamentos aqui, né? Então, nós estamos lendo o texto Os Psicopatas Autistas na Idade Infantil, do Asperger, da parte 2. Acho que quem quiser ficar à vontade para abrir o texto, nós vamos começar na primeira página deles, aí que está numerada como 519, para falar do RARO, né? O RARO R. O RARO R é
o segundo caso que nós vamos tratar aqui do Asperger. Bom, são 4 casos, o Fritz, o Harro, o Ernest e o Helmuth, né? O Harro, filho único, menino, 8 anos e meio, era um menino bastante pequeno, vamos falar um pouquinho das características dele, 4 centímetros abaixo da média, foi encaminhado pela escola por dificuldades disciplinares incontroláveis, né? Então ele já ia para uma repetição do 2º ano, com o título, né, interno de fracassou em todas as matérias, né? Então, vamos gravar essa palavra aí do fracasso, porque para depois, ao final, a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? O peso dessa característica. A palavra fracasso, vocês vão ver que ela permeia todo o texto, né? Tem algumas palavras que são muito significativas, e toda a dimensão desse estudo caracteriza esses 4 meninos como fracassados, né? Então, vamos ficar aí com isso no nosso front para a gente pensar ao final dos casos, né? O que realmente isso significava e sob que ponto de vista, né? Então, eu acho importante, Camila, essa coisa que você está pontuando aí do fracasso, para a gente pensar hoje, né? Porque o fracasso escolar está aí, né? Há um bom tempo, sim, né? Isso é usado, e também como é importante a gente refletir, né? Nós, psis, em relação a isso, quando somos demandados acerca desse fracasso escolar, né? Porque o fracasso escolar ele foi utilizado para, né, impregnar a educação de psicologismos. E isso adaptativo, né? Tem uma norma a ser seguida. É isso. Bom, então, voltando ao Harro. Então, um menino pequenininho, 4 centímetros abaixo da média, relação com o ambiente com ele era pouco alterada, era um pouco diferente do Fritz, o primeiro caso que nós vimos a semana passada, mas era alterada. Tinha uma autonomia de pensamento, uma autonomia de vivência. Posso repetir sim o texto, Camila, Os Psicopatas Autistas na Idade Infantil, é o mesmo texto que a gente já estava lendo, só que agora é a parte 2, é o 2º arquivo. A Renata nos mandou 3 arquivos inicialmente, é o segundo arquivo, tá? É a primeira página dele, só que como é a continuidade, já está lá 519 na numeração, mas é o início do texto, tá? Aqui. Harro, L. Então, ele tinha essa autonomia de vivências, de formulação, e interessante que a percepção da professora, né, como ele era visto e falado por ela, caso ele quisesse, ele seria capaz, né? Como se ele não tivesse interessado em ser, né? Então, ele tinha uma imaturidade, mas além daquela idade, tinha uma recusa participativa nas atividades, não fazia o dever de casa, tinha algumas expressões grosseiras, uma distribuição geral de destruição das disciplinas, seja de uma forma né, de vocalização, de brigas com os colegas, enfim, ele era bocudinho, né? E ele dizia, tinha a frase que eles trazem aqui dele isso é excessivamente estúpido para mim. Então, ele era muito direto, mas em que circunstâncias que isso se dava? Quando não era possível que ele fizesse produções próprias, quando era demandado dele cumprir um caminho, seguir uma regra, responder a uma demanda, responder a uma norma, né? Do contrário, quando ele podia fazer suas próprias produções, ele desenvolvia isso muito bem, rapidamente, de uma forma até bastante surpreendente pelos outros, né, aos olhos dos outros. Os outros que a gente diz aqui, professores, pais e o Asperger, né? E essa observação da professora, ela vem seguida de um ponto que o Asperger traz aqui no texto, que é que a professora, em algumas vezes, ela optava por deixar de exigir dele algo para que ele não a expusesse na frente da turma. E, então, tamanho o atrevimento dele, né, no trato com os adultos e com ela. E eu achei interessante a gente pensar nisso, porque, do ponto de vista neurótico, esse é um atrevimento, é uma resposta, uma contra-resposta, né, uma contra-regra. Agora, do ponto de vista do autista, isto é uma proteção, né, e estava funcionando, então, e funcionou. Porque se a professora está deixando de intervir, né, de ir até ele, e ele está conseguindo se manter
distanciado, protegido na concepção dele, é porque está funcionando. E aí a gente pensa quando a gente fala de sintoma e como lidar com essas, entre o sintoma, o que é sintomático, o que é sintoma e o que é característica da estrutura autística. Né? Então, acho que isso é importante a gente começar, né? O que é um sintoma é algo que talvez precise ser, de alguma forma, ajustado para o bem do sujeito, né? O que é da estrutura, o que é da característica, é algo que está funcionando bem para ele, está fazendo bem e está dando conta da demanda que ele precisa na relação com o outro. Então, aqui é mais uma característica para a gente pensar logo de cara aqui na abertura do texto. Agora, eu acho importante essa característica que você está trazendo, porque o que daria, né, para a gente pensar um pouco a diferença é isso, é a relação com o outro. Né? No sintoma, a gente vê isso claramente. Né? Tem algo que é dirigido para um outro, que é do campo, né? Não é o outro semelhante. Né? Mas há uma relação aí com o campo do outro. Né? No autismo, não. Né? Então, faz toda a diferença. Né? Não é simplesmente porque ele estava se opondo, né, a uma regra ou algo desse sentido, mas sim de um funcionamento em que essa relação ela precisa estar protegida, né? Exatamente. Bem, então, assim, pensando, né, que, então, não considerar essas proibições, né, ou consequências, fazer o que passa pela cabeça, é a concepção neurótica de quem está de fora avaliando, né? Então, aí a diferença. Bom, e houve um pedido de exclusão da escola, para o Raro deixar a escola por conta de violência, de brigas físicas, porque ele mostrava os dentes para as crianças, ele espancava, tinha uma coisa dele ser bastante desastrado também, né? Dele ter um mau domínio da motricidade, inclusive essa questão da dificuldade de motricidade é algo que na conclusão, ao longo de todos os casos, o Asperger traz como um dos traços, né? Entendidos por ele à época, fazer parte, né, do que ele chamava da psicopatia autista. E, enfim, ele mente um pouquinho, e ele não mente só para se livrar das circunstâncias, ele mente quando ele quer, né? E ele, ao mesmo tempo, quando ele quer falar a verdade, ele fala a verdade, conta longas histórias, conta bastante situações caóticas, num sentido um pouco literal da circunstância que ele quer desenvolver. Então, ele vai dizendo de si, vai produzindo de si, mas de uma forma bem pouco alinhavada. Né? Tem uma independência. Me permita, eu posso, né? Assim, claro, por favor, todos, como eu porque disse. eu acho que essa parte aqui que você leu da mentira é muito interessante para a gente pensar isso, que é dirigido ou que não é dirigido ao outro, né? Porque a mentira, né, traz em si aí um outro para quem eu minto, né? E aí está dizendo aqui, não exatamente para se livrar quando apronta alguma, né? Não se trata disso, essa mentira que está posta entre aspas. E sim, conta longas histórias fantásticas, quando engata, se envolve cada vez mais com a história. As suas narrações são fabulosas, né? As suas narrações fabulosas se tornam cada vez mais caóticas e sem sentido, né? Essa mentira que ele está atribuindo aqui é que isso que ele diz, essa narração e essas histórias fantásticas não estão no campo da realidade, vamos dizer assim, né? Da realidade compartilhada, porque não se trata de mentir para se livrar, mas de falar em coisas cada vez mais caóticas e sem sentido. Isso eu acho importante porque isso seria algo que distingue, por exemplo, de algo de um delírio, né? Se a gente pensa numa psicose infantil, em que há, né, um delírio, por exemplo, né? E o que está se falando aqui é que é diferente, né? É caótico e sem sentido, né? O que ele está chamando aqui de fabulação, né? Histórias fantásticas, tem um traço, né, diferente de um delírio que teria um sentido, né? Um sentido muito bem claro. No caso aqui, ele está dizendo que não. Isso eu acho que é importante a gente poder pensar quando a gente pensa na psicose e no que
aparece, né? Até porque é muito comum, né, a confusão diagnóstica, principalmente inicialmente, na primeira infância, entre a psicose e o autismo, né? Então, a linearidade, a similaridade de algumas características, de alguns recursos que esses sujeitos usam, traz mesmo esse tipo de parealidade, né, entre um e outro, por um tempo, talvez, né? Bom, então, trazendo um pouquinho da família, né, esse é um pouco da ideia dele, né, uma coisa importante dele, interessante, né, ele tem uma independência precoce, e ele morava a 25 quilômetros da escola, em Viena, num vilarejo, e ele ia sozinho para a escola de trem, aos 7 anos, né, mas dizem que ele era voluntarioso, mas olha que interessante, ele não se opunha à escola sozinho. Né? Então, há algo daí a ser pensado também, né? Da vontade de ir, de estar ali naquele ambiente, de estar ali em relação, de alguma maneira, com aqueles outros que estavam na escola, né? Eles falam de alguns jogos sexuais aqui com outros meninos, tentativas de atos homossexuais, de coito, mas o Asperger não aborda a sexualidade de nenhuma das crianças neste nível aí, em nenhum dos casos. Então, aqui fica só um apontamento para a gente saber e seguir, porque não temos mais informação para dizer a respeito. O que ele comenta da família é que ele tinha um pai bastante peculiar, que era muito parecido com ele, aventureiro, inconstante. Diz que esse pai fugiu do exército romeno, inclusive. Ele era pintor e escultor, mas resolveu trabalhar, por conta de uma dificuldade de emprego na época, em fábrica de escovas. Mas era uma família de camponeses, intelectual, de uma formação intelectual própria e bastante excêntrico. E a mãe do Raho nunca foi conhecida, ela não frequentou, eles chamam de sessão, né? Não frequentou, a sessão era o lugar onde essas crianças iam para o tratamento, para o acompanhamento. Mas diz que ela era muito nervosa, então ambas as famílias eram de pessoas muito nervosas, é o que eles trazem, né? E aí vem um pouquinho da parte física do Raho, né? Pequenininho, corpulento, atarracado, uma musculatura mais desenvolvida, parecia um pouquinho deformado, com extremidades curtas, traços mais amadurecidos. Diz que ele tinha uma postura de andar com os bracinhos assim um pouco mais abertos, como se fosse um lutador. Então ele tinha uma mímica, um gestual mais pobre, e era discorrido aqui como um adulto em miniatura. Diz que ele tinha algum momento apesar de ter esse semblante mais sério, enfim, ele tinha momentos de rir sozinho, mas que não era perceptível para os outros a razão, uma voz mais grave, sem uma entonação mais viva, sem a interlocução no olhar quando fala, um olhar perdido. Isso foi uma coisa que o Asperger, inclusive, permeou todos os casos dessas crianças, esses 4 meninos, que mesmo durante tanto tempo na instituição, pareciam que eles eram estranhos ali, que eles ficavam totalmente perdidos e alienados ao ambiente, às pessoas, enfim, sem um elo, exatamente. E que possuía interesses próprios. Então, era possível conversar com ele como se ele fosse um adulto. Ele passava informação, era crível no que ele passava, mas que, na hora de tratar das coisas comuns, isso ficava bastante empobrecido, né? E até ele se avaliava de um modo bastante crítico. Ele dizia, eu sou um canhoto terrível. E aqui é uma coisa interessante para pensar, porque a mãe dele era uma mãe bastante crítica com relação a ele, né? Tanto é que ela não queria que ele fosse para outra escola especial e tudo mais. Então, e com essa família toda nervosa, a gente pode imaginar como que era o ambiente familiar dele, né? Não aí é só para a gente pensar um pouquinho, assim, brincar um pouquinho com a clínica, com esses casos, né? O que a gente observaria, ouviria, e como que a gente caminharia, talvez, né? Se estivéssemos ali próximos e pensando a respeito, né? O que isso diz dessa criticidade dele consigo, né? Com essa autopercepção, essa autoobservação, né? Tudo que ele fala sobre si, sobre as próprias experiências, sobre os sentimentos, de uma forma mais fluida, né, quando ele compõe de si.
Bom, então ele tem essa produção interessada, espontânea, né? Mas, entrando um pouquinho agora pelo teste de inteligência, né? O teste de inteligência, bom, a gente falou algumas aulas passadas, até a Renata trouxe algumas aulas anteriores sobre a favor de quem está esse teste, né? Quem quer saber desta inteligência desse sujeito, né? É necessário, ele precisa, é quem está de fora, né? São os neuróticos que demandam isso, quanto ele se aplica ou não, né? E aqui fica só para a gente relembrar, porque é claro que esses testes de inteligência vão dizer dessas crianças de um outro lugar que não é o lugar que nós costumamos falar quando tratamos dos neuróticos comuns, né? E você quer falar, Francisco? Não, eu achei muito interessante essa parte, quando ele vai falar da inteligência, dos testes de inteligência, porque ele dá um panorama muito interessante, né, e uma direção, inclusive, sobre aspectos que são importantes, né? Não só o quantitativo, né, o resultado, o score, mas principalmente a dimensão qualitativa, né? E ele leva em conta, né, e aponta para a gente as questões, inclusive, sociais, né, nesse aspecto, o que é muito relevante, né, e muito interessante para a gente pensar hoje, né, como é que a gente está fazendo, né, está lidando com essas questões de testagem, de resultado, de score, sem, né, levar muito em conta o que há de qualitativo e o contexto em que cada sujeito vive. Parece que nós estamos dando um passo regressivo, né, ao contrário. E a questão mesmo da singularidade de cada um, como cada um, né, que eu acho que é bem interessante aqui, o que ele coloca, como ele respondia a isso, né, com quem estava colocando o teste, né, quem estava dando o teste. Eu achei isso fantástico, né, como ele aborda essa questão aqui. Foi mesmo, como ele respeitava, né, o ritmo individual de cada um, né, a concentração, a forma de produção de trabalho, né, tudo isso que de cada uma das crianças, né. Enfim, não era informar só sobre a capacidade intelectual, né, mas tinha uma questão dessas funções, que eles chamavam das funções essenciais da personalidade, né. Bom, de qualquer forma, foi uma condução bastante penosa essa com Rarro, né? Eles fechavam um pouquinho a requisição, ignorava algumas vezes quando questionado, muito similar, mas não na mesma intensidade com o caso anterior que a gente viu, né, do Fritz, mas ainda assim tinha uma questão muito, muito significativa quando não era do interesse dele, né? E em contraponto com o inverso, né? Quando eu tinha a possibilidade de ampliar mais, que era normalmente quando a parte de perguntas a respeito das diferenças. Isso foi interessante porque todas as crianças, as 4 crianças gostaram muito dessa parte do teste, né? Que é a parte onde elas podem dizer de si, produzir e colocar as suas impressões, e não foi diferente com o Rarro, né? Ele ficou bem mais animado, interessado, e até que na página 523 aqui, o Asperger diz, né, que nessas perguntas a respeito das diferenças, ele pôde produzir espontaneamente, ele se tornou animado e interessado, e foi necessário delimitar a sua fala, pois esta ameaçava perder-se. E aqui fica uma observação interessante, porque é justamente o oposto do que nós fazemos na concepção psicanalítica, né? Jamais delimitar a fala, né? Talvez fazer uma condução de construção, né? Que propiciasse que aquilo ainda mais se desenvolvesse, ainda mais transcorresse, né? Então, acho que aqui fica uma coisa interessante para a gente perceber que, por mais que os testes, né, eles sejam abrangentes, eles tenham possam chegar, né, numa singularidade, ainda assim é muito difícil que o sujeito possa colocar verdadeiramente de si como único ali para ser avaliado, né? Ainda mais em casos assim, né, dos autistas. Bom, e aí aqui, então eu acho que, seguindo um pouquinho nas observações do que chamou a atenção do Rarro aqui, eu achei bem interessante, porque ele põe
dois pontos interessantes. Ele, a criança, o Raro, né? Durante essas contraposições dos opostos, ele põe esse ponto de vista. Tudo para ele, nessa respeito das diferenças, ele contrapõe com opostos. Né? E é interessante perceber, porque se a gente for pensar de uma maneira ampla, por exemplo, aqui, né, um ponto de vista da borboleta, a borboleta e a mosca, né, que ele traz aqui, a borboleta colorida, a mosca preta. E aí, quando a gente fala de opostos, a gente fala, por exemplo, de uma régua. E uma régua, ela tem borda, né? Ela tem uma produção de rigidez, né? Mantém algo certo, ela exprime uma fixidez. Né? Ela não traz muita maleabilidade quando você põe um ou é outro, né? São opostos, é A ou é B, é preto ou é branco, é colorido ou é preto, né? E isso eu vim percebendo ao longo das falas dele aqui nessas dubiedades, né? Então esse é um ponto para a gente olhar, que eu acho que é interessante, assim, tentar pensar por quê, né, dessa referência, talvez de um lugar de conforto ou não, enfim, nessa produção, talvez certamente obsessiva, de alguma maneira. E também, quando ele fala sobre, na página 524, ele fala um pouco sobre o vidro e a madeira, né? E ele fala ali, o vidro e a madeira. O vidro é transparente, a madeira, quando queremos olhar através dela, precisamos fazer um buraco. Quando queremos bater numa madeira, precisamos bater por um longo tempo até que ela se quebre. Apenas um galinho mirrado quebra fácil. No vidro, só precisamos bater 2 vezes e ele se quebra. E aqui, eu convido a gente a pensar num contraponto de como ele era visto quando ele bate nas crianças. Né? Porque ele é visto como um desordeiro, um desorganizado, um maldoso, né? Alguém que faz algo impensado, sem consequências, e talvez ele não tenha uma consequência definida, né? Mas não é sem saber. E olha que interessante que é justamente a razão pela qual gira em torno desse contexto. Né, dele não se adaptar, dele ser expulso, ameaçar ser expulso da escola, e então é algo que está ali no saber dele, ele está atento, do contrário ele não usaria talvez este tipo de exemplo, quer dizer, ele trouxe esse tema para dizer da madeira e do vidro, né? Então poderia ser algo a ser explorado também, talvez, clinicamente, para além desse teste, né? Eu acho Diga? pode concluir. Não, pode falar. Não, eu achei interessante essa parte, né, porque ele é um sujeito que faz uso, né, da linguagem, né, a gente percebe isso muito bem, né. Agora, o que eu acho interessante para a gente pensar é como ele faz esse uso, né, e principalmente nesse teste, né, das diferenças, né, como ele diz da diferença de uma coisa e de outra, né, porque a gente vai ver com Maleval que há o uso do signo, né, na linguagem, né? No uso que o autista faz da linguagem é via signo, né? Não seria das oposições significantes. E aí eu achei bem interessante aqui, porque ele fala muito, né? Ele diz a diferença de um, de outro, e Maleval vai dizer que o autista ele vai poder, inclusive, opor signos, fazer oposição de signos, né? Já que a questão do significante se apresenta complicada, né? Estruturalmente falando. Sim. Bem, e aí ele conta algumas histórias e assim segue o teste, né? A questão, aí o teste encaminha para a questão de leitura, de escrita, ele lê com pouco cuidado, tem uma dificuldade na interpretação, né, das letras, dos fonemas, ele segue o sentido, ele percebe o conteúdo, mas ele não se importa muito com os detalhes, e é ali onde ele erra, na verdade, né? Porque ele quer agilizar, se interessa tanto que ele já quer chegar no próximo, e acaba se perdendo ali no conteúdo do entendimento. Isso eu acho importante, né, sublinhar aqui, né? Por isso, né, ele quer avançar, né, consegue seguir com sentido, né, o conteúdo da história o interessa, mas não se importa com os detalhes,
Isso que eu acho bem interessante, né? Que o que seriam os detalhes, no caso que ele está se referindo aqui, né? A questão da pontuação, né? Dos erros, essa coisa toda. Né? Isso é bem interessante, porque a gente pensar nesses detalhes estaria dentro da, por exemplo, da gramática, né? Dentro dessa coisa da linguagem. Né? E, no caso, não é isso que o interessa. Né? É o conteúdo, né? É o sentido que ele consegue dar à história. Achei isso bem curioso. O que eu acho que faz diferença, por exemplo, pensando na escola, né? Quando um sujeito chega na escola com suas especificidades, né? de aprendizagem, porque cada um vai aprender de um jeito. Né? E é preciso estar muito atento a isso para ver qual a forma, né, que tal autista aprende, porque é muito variado isso. Aqui ele está apontando, né, numa direção de que os detalhes, né, não se importa. Talvez se focar nos detalhes e querer que ele aprenda os detalhes e tudo mais, talvez ele não vá se interessar e vai perder-se aí uma chance, né, de aprendizagem. Inclusive, a gente vai ver, já vou até antecipar uma coisinha aqui, Francisco, só para aproveitar esse teu embalo dessa questão dos detalhes do aprendizado, porque a gente vai ver no Ernest, nosso caso seguinte, justamente nessa questão do aprendizado, que foi preciso ensiná-lo de uma outra forma, né? Ele não conseguia perceber as letras, juntar fonemas e tal, e ele aprendeu a ler, foi necessário aprender a ler por palavras inteiras, né? Então, aí a gente fala do 1 a 1, né? O que também é interessante, mas a gente chega lá, né? Vamos voltar aqui para o raro, porque tem uma coisa importante ainda dessa questão de escrita e leitura, que é uma observação que ele erra mais quando ele copia do que no ditado. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? O ditado traz o elemento surpresa. E o elemento surpresa gera o interesse, porque qual que era a frase dele, né, inicial, que abrimos aí o caso com ela, né? Isso é excessivamente estúpido para mim. Então, assim, aquilo que não traz referência de interesse, ou que é banal, ou que é corriqueiro, né, ou que precisa ficar na atenção periférica, né, é estúpido, é desinteressante. Né? E aí, claro, acaba incorrendo em erros, supostamente de escrita e tudo mais. Agora, o que traz o elemento surpresa, não. Né? É quase que também demanda de uma produção, ainda que seja uma produção de escuta e de percepção. Então, é um outro caminho aí para pensar por que o ditado é mais atrativo também, né? É mais, talvez, facilitador, né? E aí enveredamos pela questão das contas, dessa originalidade que o Asperger traz aqui, né, em criar soluções e sistemas, né, para esses problemas matemáticos, para essas contas. Ele traz alguns exemplos aqui, e aqui eu fiquei pensando, interessante, porque conforme eu fui lendo esse texto, na hora as contas aqui eu não me arrisco, mas a hora que eu fui ler esse problema, eu fiquei pensando que eu construí no meu raciocínio o mesmo raciocínio dele. Eu cheguei na mesma construção, tal qual ele. E aí isso me fez pensar uma observação que a gente, como referência de percepção, né, da estrutura do sujeito, a gente nunca perder o nosso foco entre o que é da estrutura, o que é do 1 a 1 do sujeito. Porque não é porque ele é um sujeito autista que ele faz as produções de tal forma e vai encontrar tal resultado. Né? Tem um pouco dessa estrutura e tem um pouco do raro, né? Então, até porque a continuação do texto aqui diz que algumas produções que ele faz de sistemas para soluções próprias estão errado, e ele não acerta o resultado final. Né? Então, quer dizer, nem todas as então cada construção é única, cada um é um, né? Então, aqui é mais uma observação para a gente pensar clinicamente, né? Como que ele, muitas vezes, tal como nós, talvez vá ter alguma certa reação, algum sentir, alguma produção muito similar, né? E cada qual dentro da sua estrutura, né? De acordo com os seus sintomas, digamos assim. Bom, então,
inteligente e repete, né? Essa foi a conclusão e a dúvida grandiosa do final do teste, né? Por que que, então, ele repete, se ele é uma criança tão inteligente? E aí fez 2 pontos, que são as impossibilidades do Raro, né? Que é prestar atenção na palavra do professor, e o segundo, fazer o que ele pede, né? Ele não é capaz de nenhuma das 2 coisas. E ele se perde nos pensamentos, se entrega aos próprios problemas. E eu achei interessante essa fala, né, do Asperger, né? Se entrega aos próprios problemas, né? Enfim, acho que é algo para a gente refletir também, né, do que se trata aqui. E, bom, diz que na aula ele absorve, né, esses conteúdos, mas que tem só uma atenção com aquilo que tem uma afinidade, né? As demais informações acabam passando ao largo do entendimento e do interesse dele. O Asperger traz na página 528, para a gente acompanhar um pouquinho ali no meio do primeiro parágrafo, que não é possível dizer, né, se esse erro consiste mais na inabilidade, e aí a gente fala um pouco, né, das inabilidades, na inabilidade motora ou na compreensão insuficiente da situação real. Né? Tem um espaço aí para a gente pensar um pouco mais sobre o resultado, né, dessas crianças aqui. Bom, se elas se incomodam, né, em especial com essas exigências pessoais, né, enfim, ou se elas, né, nem por isso deixam de responder com negativismos e maldades. E aí, pensar um pouco sobre essa questão da maldade, né, o negativismo e a maldade, de novo, né, todos os textos aqui, todas as crianças, os textos permeiam a questão da maldade, né, e aí a gente volta ao que a gente falou agora logo no início, né, até que ponto isso é uma maldade ou é a forma de ser, de se proteger e de interagir, né. Bom, então fica aí a ideia que é possível explicar as peculiaridades desse comportamento através das relações limitadas com o mundo, segundo Asperger, né? Porque ele se torna um completo estranho no ambiente, na verdade, né? Impossibilitado de participar do jogo coletivo, fica à parte das crianças, fica no seu mundo, né, no canto, lendo, não tem senso de humor, é considerado, de alguma forma, uma distância tímida entre ele e as crianças, porque ele sofre, né, represália dessas outras crianças, né, sofre o bullying, né, que a gente chama hoje em dia, enfim. Então, tem também essa dificuldade aí, esse atravessamento no cotidiano escolar dele, né, não estabelece as relações humanas mais próximas. Bom, e na questão da motricidade, especificamente, eles trazem um exemplo das aulas de educação física. Eles usaram esse exemplo das aulas de educação física com todos os meninos, né? E do Raro, ele fala que realmente nenhum dos seus movimentos é natural, é espontâneo, ele tem bastante rigidez, tem uma inabilidade geral, né? Nada se dá de uma forma muito natural, mas de uma forma intelectual, é o que Asperger diz dele, né? E sempre presente 2 coisas, né? Essa inabilidade motora e uma compreensão insuficiente da situação, né? E, enfim, então, o Asperger até traz um contraponto, fazendo aqui uma observação em relação às crianças normais, né? Na página 528, no último parágrafo, que as crianças normais adquirem um hábito social necessário sem que tenham, de fato, consciência disso. Elas aprendem de modo inconsciente e instintivo, né? E já o inverso, que justamente nas crianças autistas, esse instinto está alterado, né? Precisa de uma adaptação, precisa ser tudo através do intelecto, precisa aprender através da razão. Então, tudo precisa ser explicado. Isso, esse é um ponto muito importante também que eu sublinhei aqui, né, quando ele faz essa comparação, porque as crianças típicas, né, para ele, né, adquirem esses hábitos
né, necessários sem ter consciência disso, né? É de modo inconsciente e instintivo. De instinto não tem nada. Mas o que eu acho interessante a gente pensar, porque tem um outro aí, né? Essa operação, né, numa criança típica, numa criança neurótica, por exemplo, tem aí um consentimento ao outro, né? Há aí um lugar, né? Ocupa aí um lugar na linguagem que não é esse de defesa. Faz uso da linguagem, né? Por isso se dá dessa forma, né? Por isso adquire, né, sem que tenha de fato consciência, porque a gente não tem consciência mesmo, né? Como é que a gente consegue falar, se comunicar e está no laço, né? A gente não tem consciência disso, a gente volta, não vai. Foi aqui que aconteceu isso, isso e isso. Não tem como, né? Isso é introjetado. A linguagem ela é incorporada, né? O sujeito ele precisa incorporar a linguagem para fazer uso dela. No caso do autismo não é assim, né? Ele não vai fazer essa incorporação da linguagem. E por isso eu pego até o gancho dessas questões motoras, né? Do que disso é efeito dessa não incorporação da linguagem. Porque, segundo, né, Raro aqui, ele não tem nenhum problema físico, né? Ele, apesar de ter nascido a fórceps, mas todos os exames, né, não acusaram absolutamente nada. Mas ele tem um certo tipo do corpo, né, uma certa rigidez, o braço aberto como lutador, né, que eu acho interessante que ele faz isso. A forma que ele fala condiz com essa aparência física, essa coisa austera, né, essa voz vinda como quem vem do gutural, né, vem do estômago, o que é muito interessante a gente pensar a questão da voz, né? Mas nessa questão aqui, né, que ele está falando aqui, que para as crianças típicas é algo, né, que se adquire, é inconsciente, que não se dá conta disso, para ele aí tem uma especificidade, né? Eles precisam aprender tudo através da razão, né? E isso é muito importante para a gente pensar, inclusive numa direção, no sentido de como eles aprendem, né? Num terceiro, né? Não de uma forma direta também, né? Aquele aprendizado por meio de algo, né? Isso. Eu achei que isso aqui, quando ele fala, né, dessa coisa meio que tangencial, é preciosa, né, para quem está na clínica, né, porque é uma forma de acessar, né, de tocar ali o sujeito de alguma forma que é indireta. Isso é muito interessante. E ele coloca aqui, né, quando isso era feito, ele conseguia, né, prestar atenção, conseguia absorver bem. Tem um outro ponto aqui mais em cima, né, no terceiro parágrafo, que eu considero algo assim de uma orientação, né, no sentido do lugar mesmo, né, que se deve ocupar, tanto, né, os profissionais, os psicanalistas e os profissionais que se ocupam desse sujeito, professores e tudo mais. Em termos pedagógicos, qual a melhor forma de se lidar com essas dificuldades? No primeiro caso, já foi relatado que se obtinha um maior êxito quando se desligava os afetos, aparentemente, quando se assumia uma atitude impessoal e objetiva de dar ordens. Aqui, no caso Raro, desse menino bem mais inteligente e com menos, que ele está se referindo ao caso passado, né, nesse outro, menos transtornos de caráter, tornou-se viável um modo de proceder que, na maior parte dos autistas, tem êxito. O menino obedecia mais quando a exigência aparentemente não se dirigia individual e pessoalmente a ele. Foi isso que você falou, né, Camila? E aqui eu retomo uma frase que é usada por Sylvia Tenders, eu acho que eu já falei aqui, também a Rick Lohan usa isso, né, que nessa disposição, né, a tratar desses sujeitos, o analista precisa assumir uma posição, né, de um autismo A2 ali, né? Não no sentido de que o analista vai se fechar, né? Não se trata disso, mas de que não vai demandar desse sujeito, né? Vai desligar os afetos, né, entre aspas, para poder ali, né, esse sujeito de alguma forma dar uma abertura e não se defender, né? Porque o autista ele se defende da demanda,
né? Isso mesmo, excelente isso, olhada, né? fala, né? E eu achei isso aqui precioso nesse sentido, né? Adorei Como esse tem autista, também no adorei. outro. Uhum. No outro caso, ele dá uma orientação nesse sentido. Tem que ter paciência, tem que esperar, né? Achei isso muito interessante. A temporalidade é outra, né? Isso é algo que permeia aqui todos os casos também, interessante, né? E Olha, essa forma, ele dá até os exemplos que eu achei incrível, né? Ao menos na linguagem falada, era expressa de modo genérico, impessoal, enquanto lei objetivo que está acima tanto da criança como de todo mundo. Isso se faz assim. Agora todos precisam. Um menino inteligente tem que, né? Ou seja, não é direto para ele. Você tem que fazer isso, né? Você faz assim, né? É uma coisa e que a gente usa muito, né, na que clínica. na verdade deveríamos usar com tudo, né? Se for pensar, é É, muito mais pedagógico aqui, já que estamos falando em termos pedagógicos, como começa aqui o parágrafo, né? é. Porque, por exemplo, a gente se utiliza de bonecos, de brinquedos, para se falar, né? Não diretamente, né? A gente dirige o boneco, o sujeito responde, sem que para isso ele tenha que se angustiar, sem que para isso ele tenha que se fechar a partir da sua demanda aí de querer ele perguntar alguma coisa. Achei muito interessante isso. É sim. Bom, e penso que, assim, indo para um desfecho, né, o desfecho que o Asperger coloca aqui para nós é que o Harro se adaptou bem às aulas, posteriormente, né, às aulas em grupo, que meses depois da alta ele estava bem melhor na escola. E aí não trouxe muito mais. É assim que ele, enfim, amarra o caso do Harro, né? Com essas dificuldades de adaptar. Aí ele traz, né, um pouquinho, uma questão mais abrangente, dizendo essas dificuldades de adaptação compensadas pelo intelecto, né? Nas crianças que têm esse intelecto mais desenvolvido. Agora, nas crianças mentalmente inferiores, como ele coloca, ele apontou que já havia uma maior dificuldade de adaptação. Né? Então, esse é o desfecho do caso Harro. Vocês querem falar? Quem quer falar? Francisco? Falamos um pouquinho mais dele ou seguimos já para o Ernest? O que vocês sugerem? Não estou te Vamos abrir um ouvindo. pouquinho para quem quer comentar, colocar alguma questão. Ver no chat também. Eu não vi o chat. A gente fica à vontade para falar, abrir os microfones. Ninguém, minha gente. A Elisete traz uma questão aqui no site, né? No chat, quer dizer, né, sobre a questão do ambiente escolar, que você dizia até, Francisco, sobre a dificuldade de oferecer de forma individualizada, né? Bom, então, se ninguém vai dizer nada sobre Harro, vamos falar sobre o Ernest um pouquinho. Qual a idade, Tereza? A idade do Harro? Te digo aqui já, eu falei, mas já me esqueci. Acho que é 8,5. 8 anos e meio. 8,5. Bom, o Ernest, Colocou então. uma questão aqui. Colocou? Veja aí. Salatiel. Tenho dúvidas sobre manejos em momentos de agressividade da criança na clínica. Como responder e reagir? Essa é uma questão bem delicada, né? Porque a agressividade, ela é efeito de alguma coisa, né? Ela não... Ninguém nasce agressivo. Não se trata disso. É muito dito, né? O autista é agressivo, esse autista é agressivo, esse não. Espera aí, mas a gente precisa entender um pouco o que é essa agressividade, né? Ela está vindo como resposta de algo, né? Assim como vários comportamentos. Então, acho que esse é um primeiro ponto a se pensar quando se lida, né, com um momento aí de agressividade.
né? Se perguntar o que é que está causando esse comportamento agressivo, essa agressividade. Muitas vezes não dá para saber, né? No autismo não dá para saber isso, mas é preciso manejar sim, né? Com muita delicadeza, respeitando, né, que aquilo se trata de uma resposta de um sujeito, então isso precisa ter um lugar, né? E muitas vezes tem aquela questão, né, da heteroagressividade e da autoagressividade, né? Quando o sujeito se morde, se bate, ou então parte para o outro para bater. É muito delicado isso, porque muitas vezes quando a gente vai intervir numa, né, autoagressividade, né, e a gente chega e pega no sujeito, né, e faz todo o manejo disso, às vezes isso piora muitas vezes o caso. Claro que a gente nunca vai deixar, né, o sujeito se ferir e se agredir, não se trata disso. Muita gente critica, né, certas posições, né, inclusive psicanalíticas, nesse sentido de que vai deixar. Não, não vai deixar. Não é para deixar, como também não é para deixar bater, né, mas é para intervir de um modo muito sutil, respeitando que ali tem um sujeito, né, que aquilo é uma forma de se defender da angústia, né, tem algo ali que está operando. E a partir daí que a intervenção ela precisa ser colocada. E aí a intervenção também ela é feita com os recursos que a gente, no caso a caso, né? Possivelmente aquele sujeito ali já tem alguns recursos que a gente pode usar na clínica, né? Recursos de borda, duplo e outras ilhas de interesse, e a gente recorre, né, a eles para fazer essas intervenções também. Eu acho que... Sem dúvida, até o próprio corpo do sujeito, né? No sentido de que alguém, né, uma criança está, né, muito agitada, muito angustiada e quer bater e corre atrás do analista, do terapeuta, quem estiver atendendo ali, e o simples fato de ficar correndo, se livrando, correr, num círculo, isso esvazia e a criança se acalma. E, às vezes, também, eu fico pensando na questão da agressividade, até mesmo para criança atípica. Uma criança que chega mordendo, né, ela está ali com uma raiva, com uma dor que, às vezes, ela não consegue dizer, e é sempre como cada profissional suporta isso, né? Às vezes, né, a criança vai dar uma mordida, ele sabe que é um ato que não é muito ok, que não é bacana, porém ele está dizendo, olha, não estou bem, como é que eu faço? Então, se essa mordida, né, estou dizendo que isso já aconteceu comigo, mordeu, não foi nada demais, e eu perguntei, me conta, o que está acontecendo? Me fala, né? Independente de ser atípico ou não, eu acho que a capacidade de suportar isso, né, de fazer o que com essa raiva né, que às vezes não é só barrar, mas não pode deixar bater, ou não pode deixar se bater, e conduzir para um outro lugar. Né, que às vezes você fala, mas não deixa ninguém morder. Dependendo da situação, não é questão de deixar, é você estar ali com o seu corpo suportando. E se a criança te morde, você vai fazer o quê? O que dá para fazer com isso? Sem ser agressiva também, mas trazendo para um lugar que ele possa dizer dessa dor, disso que está ali, e que a única forma dele dizer é agredindo. É uma forma de se expressar também. Né? Eu acho que isso que Mas eu acho que tem, Márcia, uma diferença interessante para a gente colocar, quando a gente pensa, né, a agressividade no autismo, de que ordem é essa agressividade. Porque eu acho que tem diferenças. Né? Quando se trata na neurose, tem um outro a quem eu dirijo minha agressividade. Né? Então, há um outro ali constituído a quem eu vou lá querendo dizer alguma coisa. Não gosto de você, né? Não quero você... Né? Você é chato, isso e aquilo outro. Né? No autismo, a gente pensa diferente porque esse outro, né, está constituído mais de outra forma. Né? Então, muitas vezes, quando o autista se dirige a gente, né, para querer morder, é muito mais pela angústia, né, que o invade do que eu propriamente me constituído ali como outro sendo alvo disso. Né? Acho que essa diferença... A gente pode discutir mais aqui isso, porque é curioso isso. Tanto é que, por exemplo, quando
você está no atendimento com uma criança que não suporta a sua presença, né? E ali chora e grita, e quer lhe bater, e quer derrubar tudo, quer quebrar tudo. Abra a porta, ela lhe dá a mão e sai feliz da vida, embora, como se nada tivesse acontecido, pegando na sua mão, né? Então, eu acho que isso aponta para uma diferença interessante. É muito mais pela angústia daquilo ali, que não tem contorno, né? Que não tem outro, né? Constituído assim, né? Estruturado dessa forma, que para parar isso, do que propriamente você, persona, né? Como esse outro. Eu penso assim, vamos discutir. Sim, eu falo na capacidade de suportar esse sujeito, mesmo no alto, entendeu? Sim, Mesmo isso é fundamental, a capacidade de suportar. suportar, entendeu? Porque não é simples suportar esse outro que está ali, que às vezes nem sempre está fazendo conexão, né? Aliás, no autismo essa conexão é de uma outra, é de um outro manejo, é de um outro olhar, de um outro lugar. Isso é fundamental. Diga, Maria isso poder Auxiliadora. suportar. Não, às vezes ele pode também estar sentindo alguma dor, uma dor de dente, por exemplo, né? Somente nível 3, né? Que não verbaliza, ele pode sentir uma dor e começar a ficar agressivo, mas não porque ele está agressivo com o outro, mas com essa dor que ele não consegue expressar. Isso, que não consegue ter vivida no corpo, né? Sem contorno, né? Isso. Um simples cocô ali na sala pode se tornar uma angústia tão grande que o recurso que ele tem para tentar acessar aquilo ali se bater ou bater no outro, né? É disso mesmo, essa coisa sem borda, né? Uma dor, né? Para a gente que faz uso da linguagem. Por exemplo, às vezes o ruído de uma mesa na sala, assim, de arrastar, sabe? O som da cadeira arrastando no chão, por exemplo, uma criança arrasta um professor, isso já irrita, a questão do som, né? Já aconteceu de eu ouvir isso. Então, sons muito altos, né? Na escola, na sala, rangido, coisas assim, desse nível. Não que ele esteja agressivo com o outro, mas ele está tendo aquela sensação, sabe, de que está perturbando e ele começa a ficar, né, agressivo. Pois é, uma resposta para acabar essa angústia. Vamos seguir mais um pouquinho? Francisco, você está olhando o chat? Tem mais alguma coisa aí para a gente falar ou vamos para o Ernst? Tem algumas colocações, né? Acho que quem escreveu pode tomar a palavra aí para animar o debate. Agora, só para completar com a questão de como abordar, acho que foi não sei quem colocou, agora não lembro, existem maneiras da gente intervir, né, segurar a criança, existem formas de você conter, digamos assim, existem até meios de segurar de um jeito ou de outro, pegar por aqui, porque às vezes o professor não sabe, alguém não sabe, né, quem está com ele não sabe, e acaba prejudicando, igual o Francisco falou, irritando mais ainda, mas existem formas de você conter isso, sem, né, machucar, digamos assim. Existem formas, assim, entendeu? Mecanismo, né? Tereza, diga. Não estou te ouvindo, está fechado o microfone. Seu microfone está fechado, Tereza. Está mesmo. Ai, desculpa. Os exames neurológicos, eles são sempre solicitados, porque essa é uma questão delicada, eu sei, né? Considerando que há essa visão atual de que o autismo ele é um quadro considerado uma quarta estrutura, né? É considerado uma quarta estrutura. Como que fica a questão do mapeamento cerebral, dessas questões orgânicas mesmo?
Como é que existem diferenças nos quadros? O que vocês poderiam dizer sobre isso? Não, eu acho que, geralmente, quando um exame neurológico, algo do tipo é solicitado, é quando se tem a hipótese ou a dúvida de alguma comorbidade, né? Algum dano neurológico, né? Alguma coisa nesse sentido. Porque não tem exame para se detectar, né? Nenhum, né? Exame para se detectar autismo. Existe essa coisa do mapa, mas não sei bem, né? Mas o diagnóstico ele é clínico, puramente clínico. Não é por exame de imagem de sangue, seja lá o que for. É no encontro ali, né, com o autista, né, e a partir de como ele se posiciona diante do outro, né, que vai se dar esse diagnóstico. Ele é clínico, não tem exame nenhum, né? Às vezes tem muitas solicitações de exame, né, para se ver outras coisas. Até vou fazer até uma ressalva, Teresa, que a gente está vendo, amarrando com os casos que nós estamos vendo aqui do Hans Asperger. O último caso que nós vamos ver, que é o Helmut, ele, no final, ele deixa a dúvida se ele é um caso de autismo ou se ele realmente é um caso de um traumatismo no parto, né? E aí ele mostra, mesmo, só que ainda assim é pela anamnese, né? Ele mostra uma série de comorbidades, o menino tem uma série de disfunções orgânicas, né? Questões mesmo que podem favorecer e replicar os mesmos sintomas que, no caso, se não for autismo, são sintomas das características do sujeito autista, né? Por isso a gente fala, o que é sintoma num, o que é característica do outro, né? Conforme a estrutura e conforme a condição. Quem mais? Ok, obrigada. Tânia queria falar, Tânia? Oi, então, eu acho que o que acontece muito, assim, que eu percebo no meu universo de convivência com pessoas autistas e mães, eu percebo muito que há uma generalização dessas questões. Pede-se muito exames neurológicos, avaliações, principalmente avaliações, para detectar se a criança, ou no caso que possa ser autista, ou se ele é ou não inteligente. A gente ainda enfrenta esses mitos muito presentes no nosso dia a dia, porque há essa visão muito encurtida e muito bem trabalhada, principalmente com as famílias, de que se é autista tem que ser extremamente inteligente. Então, vamos fazer as avaliações, vamos testar o QI, e isso está como um mito. Quando a gente para conversar com alguém, a primeira coisa que fala, teu filho é autista, então ele é muito inteligente. Porque, assim, essas verdades, ou que todo mundo crê, são mitos, né? Todo mundo acha que é por aí, né? Isso fica e generaliza. Eu acho que isso atrapalha muito a gente ter essa visão de saber relacionar com o sujeito autista dessa forma mais respeitosa também com o sujeito que ele é, com as dificuldades que ele tem, com as potencialidades que ele tem, que é o essencial, né, nesse trato, né, no que a gente crê como quarta estrutura, de considerar o autista um sujeito, né, essas questões todas do encontro com a linguagem, de como ele reage, da amplidão, da amplitude da borda. Então, eu acho que a gente precisa estar sempre se questionando sobre como a gente vê tudo isso, porque tem muitas informações, né, mas nem todas, né, são dignas da gente estar crendo, né, e praticando, né. É isso. Mais alguém quer dizer algo do que estamos comentando aqui hoje? Até agora? Então vamos seguir para o Ernest, gente. Temos mais uns minutinhos aí, mais 15 minutinhos. Vamos aproveitar para começar mais um? O que você acha, Francisco?
Vamos? Então, seguimos, né? Página 529, Ernest K. Bom, o Ernest tem 7 anos e meio, filho único, também foi mandado pela escola com a queixa de graves transtornos de comportamento e aprendizagem. O Ernest teve uma fala tardia, ele começou a falar com 1 ano e meio, ele teve uma questão com a gagueira, teve uma gagueira por um tempo, e logo depois passou a falar, inclusive, como um adulto, né, até então. É uma criança desobediente, difícil, né? E logo no início do texto, o Asperger já traz que a mãe é condescendente e o pai é rígido, né? Então, ao longo do Ernest, da descrição do Ernest, nós vamos perceber um pouco do lugar dessa mãe e também da percepção dela sobre o filho, que é interessante, assim. Quando a gente falou inicialmente, aqui na abertura desses casos de hoje, sobre o fracasso, ele é muito visível na percepção dessa mãe com o Ernest. Então, isso é algo importante para a gente avaliar aqui. Então, a mãe acha que ele é inábil, em termos práticos, né? Ela precisa vesti-lo, há pouco tempo ele passou a comer sozinho, mas não tem modos, né? Enfim, realmente é algo difícil para ela. E esta mãe ainda acha que é maldade, né? Quando ele não responde às exigências dela. Então, ela acha ele inábil, maldoso e fracassado, né? Então, olha o olhar materno, né, para essa criança. O Ernest, desde pequenininho, não podia frequentar parques, porque ele brigava com essas crianças, partia para cima, realmente era algo bastante difícil de... Camila, só um detalhe. Eu acho que esse olhar dessa mãe, ele está dizendo do olhar como se olhava, né? Não só a mãe, mas como a criança era vista, e essa criança, né? E essas crianças diferentes, né? Eu acho que tem isso, porque todo o texto, né, que a gente está lendo até agora, né, o Asperger ele coloca isso, né? A maldade. Os professores colocam isso, né? Então, é nesse contexto geral, né? Não só a mãe. Não, as famílias de modo geral, né? E a sociedade de modo geral, né? Tem a cultura, isso. A cultura. Quem levantou primeiro? Cláudia, Tereza, Cláudia, diga. Oi, boa noite. Espera que eu vou abrir a câmera. Boa noite. Boa noite. Eu estou pensando aqui sobre o que vocês estão falando da fala da mãe, do olhar da mãe, e a minha pergunta é o seguinte: se no neurótico a fala da mãe, a fala dos pais, a fala de quem cuida, né, tem diferença para a formação da criança, inclusive ao que ela vai se identificar, né, aos significantes a que ela vai se ligar. Para o autista, isso não acontece, certo? Então, assim, o autista, ele estabelece identificação? Não, né? Qual a influência que a fala da mãe, de quem cuida, pode ter... Vocês estão entendendo o que eu estou tentando perguntar? Pode ter na estruturação mesmo do sujeito. Ficou clara a minha pergunta? Ficou sim. Eu acho que são pontos bem diferentes, né? Tudo que vem do outro, né? Pensando aqui na neurose, né? Que não é da mãe, né? Nem do pai, são funções, né? São lugares. Isso é muito importante, porque isso abre, né? Esclarece muito, né? Vai incidir nesse falacer, vamos dizer assim, e a partir disso, do consentimento dele, e que a gente não tem como dizer em que ponto foi isso, né? Ele vai dar uma resposta, né, neurótica a isso, né? Então vai se isso que vem do outro, né? O traumatismo da linguagem que toca no meu corpo e minha resposta é neurótica, isso diz de uma posição subjetiva, em que eu consinto ali com a linguagem fazer uso da linguagem, né? No autismo é de outro jeito, né? E aí o neurótico vai fazer aí a partir de suas defesas,
né, vai se estruturar psiquicamente nisso, né? Vai ter um significante do outro que ele vai pegar. Fulaninho é isso da mamãe, não sei o que lá, para cada um de um jeito, né? Ninguém tá salvo disso, e cada um vai fazer algo com isso, o que pode com isso, né? Na questão do autismo, se a gente pensa como uma quarta estrutura, há, né, isso que vem, né, da linguagem, que toca no corpo do sujeito, né, isso ele vai se defender disso, né, como todo sujeito, né, como todo fala-ser, né, recusando isso, né? Então, isso vai ter uma recusa, que é uma recusa inconsciente, né? Vamos explicar isso, não é uma coisa consciente, nada disso é inconsciente, mas se vai erigir uma barreira a isso, né? Então, o que vem do outro não vai ter esse funcionamento. Esse significante, ele não vai formar cadeia, né? Para a gente pensar, por exemplo, na identificação, né? Vai iterar, né? Como Laurent diz, Henrique Laurent, vai ser um sozinho, né? Aquele que é manifesto, né? O mesmo carro, a mesma comida, o mesmo trajeto, né? Isso não abre espaço para a identificação, né? Isso não abre espaço para um outro significante, né? Que vem do outro e que, né? Aqui a ideia é mais de pensar como a sociedade mesmo, a mãe, como a mãe vê, como a sociedade vê, como a cultura vê, né? Não na relação neurótica mãe e bebê da outra constituição, né, neurótica, que é o que a gente está mais habituado, né, a pensar. Aqui a ideia é pensar um pouco diferente para a gente construir a ideia do pensamento da sociedade da época, né, de apartar. É isso, não sei se eu respondi, mas coloque aí alguma coisa. Tereza, você quer dizer? Acho que Tereza não baixou, foi a mão. Ela não baixou a mãozinha? Então, vamos continuar. Bom, então, Ernest não ia ao parquinho quando criança, porque ele brigava com as crianças e era difícil para a mãe manter essa relação dele nesses ambientes, né, com as outras crianças. Ele não entendia, não se entendia com elas. Então, tinha xingamentos, tinha algumas práticas maldosas de beliscar, de espetar, de fazer cócegas, enfim, que é uma forma de ele também se colocar, né, dele fazer a ligação com o outro, né, uma forma mais primitiva do ser, né, de antes da linguagem. Só para a gente pensar aqui um pouquinho o porquê desses atos, né. E, enfim, então, interessante que desde quando ele começa a contar de si, ele gosta de dizer das suas histórias e criar suas histórias, ele se coloca num lugar de um herói. Então, ele conta histórias fantásticas, onde ele é o protagonista, onde ele é o herói dessa história, né? E é interessante a gente pensar sobre isso, né? Como que ele percebe. Porque se não tem essa interação com o outro, né, o que o outro quer de mim, o outro vê, né, qual seria esse lugar, né, dessa importância desse herói, enfim, né, nessas histórias fantásticas elaboradas por ele, nesse lugar da fantasia, mesmo onde tem a recusa do outro, né? Enfim, e, bom, na escola, fracassando por inteiro, né, é o que diz o Asperger dele. Né? Discute com os professores, intrometido, minimalista, mas que em algum ponto ele é contraditório, né? Porque ele é desleixado em algumas coisas, ele não deixa claro em que exatamente, mas é minimalista em outras, é pedante, é cheio de dúvidas, de complicações, né? Então, tem aí uma coisa distinta, né? O que a gente vai vendo ao longo da narrativa do Asperger sobre o Ernest é que o Ernest já tem um funcionamento um pouco mais dificultoso do que anteriormente nós vimos tanto o Fritz quanto o Haro, né? Então, um pouquinho da família dele, né? O pai nervoso, irritável, era um auxiliar de alfaiate, mas de gênio complicado. E a mãe não fala muito sobre a questão doméstica, mas eles acham que devia ser uma família, um ambiente pouco harmonioso. Mas essa mãe é inteligente, é simpática, é também nervosa, tem dores de cabeça, é sensível em termos psíquicos,
e tem uma dificuldade de aceitar que o filho fracassa em tudo, né? Seu único conteúdo de vida, né? Então, é interessante essa colocação aqui que no texto, já na página 530, no finalzinho, né? É uma percepção do Asperger, né? Ele fala, tem muita dificuldade de aceitar que o seu filho, nitidamente, seu único conteúdo de vida, é tão estranho e que fracassa em tudo, né? Tenta sempre defendê-lo. Quando se trata de assuntos escolares, luta desesperadamente contra a sua transferência para a escola especial. Então, assim, aqui eu acho que a gente pode dizer da diferença de funcionamento do neurótico e do autista, né? Esta mãe, o que o Asperger relata aqui desta mãe é o funcionamento neurótico, né? Com as suas expectativas, com a sua demanda do outro, com a sua... Esse é o contraponto para a gente também acompanhar por aqui, né? Sob o olhar do Asperger dessa mãe. Pois é, essa mãe é o que essa mãe pode ser, assim como toda mãe, né? Então, o tempo todo se coloca aqui, né? E quando a gente vai ver alguns casos, né? Principalmente aqui, é o pai, a mãe, o pai nervoso, a mãe... Gente, tem pai e mãe que não são nervosos. Não tem, é o ideal que se quer, não existe isso. Só muda o endereço, né? Gente, que mãe não ficaria nervosa vendo o filho se dar mal na escola, não aceitar certas coisas, isso, aquilo, outro. Então, de novo, para a gente pensar como era visto antes, né? Como era visto nessa época, como é que era a referência, né? Desse lugar, dessa família, né? Dessa mãe, nessa cobrança em relação a essa criança, né? Isso, nós não estamos falando de uma sociedade tão antiga assim, nós estamos falando de 1940, não é? É próximo, né? Infelizmente, ainda é próximo. Estamos caminhando. Então, bom, de todo modo, tinha para o Asperger uma incompreensão de como que o Ernest tinha passado do primeiro para o segundo ano escolar, porque ele via realmente grandes dificuldades nessa produção das coisas simples, né? Mas ele imagina que seja porque, como ele fazia intervenções em formas de pergunta, dava estímulos, aquilo soava bem, né? Então camuflava um pouco esse fracasso nas palavras de Asperger, né? Então ele era inteligente em função da sua falação, mas ele tinha um desempenho e uma falta de atenção, né? E aqui é o que a gente estava comentando anteriormente, esse é o caso, o Ernest que aprendeu a ler com as palavras completas, porque ele era incapaz de decompor as letras. Então, eles fizeram uma forma de aprendizagem para ele, que, claro, como ele coloca, foi difícil e tudo mais, mas que foi possível, pelo menos, que ele aprendesse a ler, né? E na concepção do Asperger, era impossível não fazer uma transferência dele para uma escola especial, mas eles ainda, a pedido da mãe, tentaram mais um ano, né? Mas no terceiro ano ele foi finalmente para a escola especial, mas segundo a referência que o Asperger nos dá, é que ele ainda assim, mesmo na escola especial, ele ainda estava entre os que tinha mais dificuldade, né? Então, tinham algumas evidentes características típicas do autista, ponto do Asperger aqui, né? Um distúrbio de contato, esses fenômenos de expressão, olhar, a voz, a mímica, gestual, enfim, motricidade, a questão da disciplina, a maldade, o pedantismo, estereótipos, dificuldade de mecanização e essa automação da personalidade, né? Tudo isso num ponto, né? De um lado, como dificuldade, em paralelo, no contraponto, o desempenho espontâneo, que aí é onde tudo melhorava e ele se desenvolvia, né, e se colocava bem. Então, era o ponto positivo dele, né? Então, ele comenta desse distinguir, né, também... Peraí, antes disso, deixa eu falar um pouquinho dele, da questão física, né, que eu não comentei da aparência do Ernest, né, que era um menininho alto, 12 centímetros a média, acima da média dele, magro, delicado,
Não tinha uma postura firme, tinha os ombros mais caídos, um rosto bonito de traços finos, mais as orelhas grandes, e tinha vasolabilidade. Né? Então, ele ficava encabulado ou excitado e ficava vermelho, né? E com suor, os pinguinhos de suor no nariz. E parecia que esse menino tinha acabado de aterrissar no mundo. Essas eram as palavras dele, né? Falava de uma voz aguda, nasalada, arrastada, e, enfim, sempre com uma verborragia que acompanhava as suas atitudes. Então, ele ficava detalhando as suas atividades, mas de uma forma bastante complexa, enfim. Mas tinha uma boa capacidade de observação. Né? Então, esse é um pouco da constituição dele. Eu penso que nós já estamos aqui para 2 minutinhos das 7 horas, e a gente ainda tem uma metadezinha desse caso. Vamos parar hoje por aqui, na metade do Ernest, e no próximo encontro a gente retoma dele? O que vocês acham? Vamos sim. Pode ser? Assim a gente não atropela aqui correndo e tem mais tempo para fazer ele com calma no próximo encontro e falar mais e trazer para a clínica, como a gente fez com o Rarro. Né? Certo. Deixa eu interromper aqui a gravação, deixa eu ver como é que faz, porque eu estou aqui aprendendo. Aonde que é isso, Francisco? Eu não sei. Deixa eu ver se é aqui. Você gravou o WhatsApp? Parar a gravação.